Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai falar sobre a HAL do capítulo 268 do mangá, que já foi liberada. Sim, a HAL de Black Clover saiu. E dessa vez a gente tem um capítulo com mais informações e revelações da história de Black Clover. Toda a verdade sobre o Asta, sobre o seu poder, a sua família e o seu demônio foram reveladas de uma vez só. E a gente vai analisar essa HAL no vídeo de hoje, vamos ver tudo que o mangá agora nos trouxe. Hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o seu likezão, seu gostei é super importante. E como esse capítulo tá incrivelmente épico, eu conto com você pra cumprir a meta de 15 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu conto com o seu apoio. Eu também espero que você possa se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como sempre, toda semana os capítulos de Black Clover são vazados e o mesmo aconteceu durante o capítulo 268 do mangá de Black Clover. Dessa vez a gente teve uma das maiores revelações de todos os tempos. Na verdade, uma série de incríveis revelações. Como a gente sabe, a aparente mãe do Asta havia sido revelada pra gente durante o último capítulo do mangá, e agora houve não só a confirmação, como também descobrimos por que o Asta foi deixado na vila de Ag, na igreja de Ag. Vamos lá. Primeiro, este capítulo basicamente veio pra revelar pra gente que uma teoria bem antiga nossa sobre a origem do demônio do Asta estava super correta. Sobre a sua origem, porque hoje ele tá com o garoto da antimagia. E vamos lá que eu vou explicar tudo do jeito que foi contado pra gente no capítulo. O demônio do Asta, em pensamento, nos mostrou como era o mundo dos demônios antes. Era um local completamente vazio e existiam ali vários demônios de diferentes níveis de poder. E logo ao nascer, os demônios já eram ranqueados de acordo com o poder da sua magia. Ou seja, aqueles que possuíam uma magia incrivelmente forte, uma magia incrivelmente grande, já era ranqueado como o nível mais alto. Então tínhamos os níveis mais fracos depois deles. E olha só, basicamente, os demônios de nível alto poderiam fazer mal para os demônios de nível baixo. E esses demônios de nível baixo podiam fazer mal aos demônios que tivessem um nível mais baixo do que eles. Lembrando que todos os demônios são ranqueados logo quando nascem e eles não podem alterar esse ranking. Então, basicamente, o demônio com um poder chamado anti-magia, que basicamente nasceu sem mana, automaticamente era ranqueado como o nível mais baixo de todos. Ou seja, ele estaria no mundo onde ele era o mais fraco entre todos os demônios e todos os outros poderiam fazer mal pra ele como quisessem. E como eles estavam naquele mundo vazio, eles decidiam sempre o atacar. E assim, em um certo momento, eles tentaram destruir ele completamente. Isso jogando em direção ao portão que ligava o mundo dos magos com o mundo dos demônios. Assim, eles destruiriam completamente o corpo daquele demônio que ainda era um garoto. Só que por ele não ter mana nenhuma, ele não foi identificado como um demônio por aquele portal e simplesmente passou reto. Sim, automaticamente ele conseguiu escapar pro mundo dos humanos e ali ele se viu livre daqueles demônios. Ali ele acreditou que poderia reiniciar, começar a sua vida do zero, sem fazer mal pra ninguém e sem ninguém fazer mal pra ele. Por ele já ter vivido muito mal, ele não queria fazer algo ruim. E então ele acreditava que agora poderia ter uma vida de paz. Acontece que logo quando foi encontrado pelos humanos, eles basicamente o temeram, vendo que ele era um demônio, todo mundo ficou com muito medo dele e basicamente chamaram magos poderosos pra acabarem com ele imediatamente. Não só isso, como todos logo de cara percebiam que ele não tinha mana nenhuma, ou seja, ele era um alvo fácil, assim todo mundo iria o atacar. E ele então passou boa parte do seu tempo fugindo e sendo ferido por várias pessoas, até que um dia ele achou que chegaria o seu fim. Naquele momento ele perdeu completamente a consciência e acreditou que não iria mais acordar, até que acordou. Aquele demônio que ainda era um garoto abriu seus olhos e estava em uma casa. Ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo, até que aparece aquela moça misteriosa. Ela então se apresenta pra ele, diz que o seu nome é Lishita e basicamente também mostra a sua incrível magia, que é extremamente importante pra história do Asta e a história do seu Grimório e do seu demônio também. Ela tem o poder de armazenar coisas que não tenham mana em qualquer objeto que ela quiser. Basicamente ela poderia armazenar, por exemplo, várias madeiras em um pequeno potinho. Isso porque era um objeto sem mana. E basicamente ela estava se encontrando com um demônio que não tem mana. E foi basicamente o que ela disse pra ele. Já que ele era um demônio que não tinha mana, ela não sentia medo nenhum. E na verdade, ela dizia que tinha coisas que assustavam ainda mais, como por exemplo, o fato de que ela era capaz de absorver mana. Sempre que ela chegava perto de alguém, ela absorvia toda a mana daquela pessoa. Então, basicamente, ela precisou ficar boa parte da sua vida afastada de todo mundo. Ela precisava se esconder ou precisava fugir. Ninguém poderia chegar perto. Inclusive, a gente via no mangá uma cobra tentando acertar ela, mas quando chegou no alcance, teve a sua mana sugada e por este motivo caiu. Neste momento, então, estávamos conhecendo uma pessoa que absorvia mana por estar próxima e outra que não tinha mana nenhuma, o demônio do Asta. Um outro ponto engraçado é que ela estava mostrando em um outro potinho que ela encontrou caído por ali um Grimório do Trevo de 5 folhas. Sim, o Grimório que hoje em dia está com Asta. Este Grimório foi guardado por ela em um potinho também, e ela diz que é uma incrível coincidência ter encontrado aquele livro mágico que as lendas diziam que tinha um demônio, e basicamente, alguns dias depois, ela encontrou um demônio também. A partir daí, o demônio e também essa moça passaram a viver juntos, afinal, como eu disse, ela era bem solitária, não tinha ninguém perto dela. E por esse motivo ela ficou ao lado do demônio, pois ela mesmo disse que ele era bem pequeno e por esse motivo iria cuidar dele, e sim, ela passou a cuidar
dele como se fosse o seu filho. Basicamente ele até mesmo começou a chamar de mãe e ela o chamar de filho. E assim eles viveram juntos e felizes por muito tempo. O demônio mesmo dito que uma humana havia mudado seu mundo, assim como ele mudou o mundo de uma humana. E ela então, em um certo momento, ainda na juventude dele, apontou pra ele e disse: não é porque você é um demônio que significa que você é uma pessoa ruim. Pra ela estava mais do que óbvio que ele não era uma pessoa ruim. E basicamente foi a mesma cena que o Asta disse e basicamente foi a mesma cena que o demônio se lembrou. E assim a gente tava vendo que realmente o demônio tinha um corpo físico naquele momento e a gente tinha acertado aquela teoria de muito tempo atrás que os demônios basicamente eram divididos em rank e por esse motivo o demônio da antimagia ficou por fora, porque ele não tinha nenhuma mana. Como eu disse, por ele ter antimagia, por ele não ter mana, eu acreditava que os demônios faziam mal pra ele e por esse motivo ele odiava tanto os demônios. E basicamente foi isso, mas não fica por aí. Afinal ele tem um outro motivo ainda maior pra odiar completamente todos os demônios. E tudo isso foi porque um dia, enquanto ele se divertia com a mãe de Asta, que agora também era sua mãe, ele começou a sentir uma dor enorme. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele e ela também não sabia o que estava acontecendo. Neste momento, obviamente, por ser seu filho, ela ficou completamente preocupada. Basicamente, aquela dor dele era como se fosse uma dor pra ela e ela não entendia direito o que estava acontecendo. Foi então que, neste momento, aquele demônio passou a ser possuído, pois, como a gente sabe, os demônios não conseguem invadir diretamente o mundo dos magos, apenas ele conseguiu fazer isso. E os outros demônios só conseguem se manifestar no mundo usando alguém como receptáculo, um outro humano e agora aparentemente um outro demônio também. Esse demônio atualmente tem Dante como receptáculo e seu nome é Lúcifer, e basicamente ele chegou pra tomar o corpo daquele demônio e se manifestar no mundo físico. Ele dizia que nunca pensou que existiria um demônio capaz de viver ali no mundo humano e basicamente estava apenas passando por ali quando acabou o descobrindo. Nesse momento o pequeno demônio da antimagia não sabia o que fazer, ele estava completamente perdido, ele só sabia que era um demônio de nível muito alto. E a gente descobriu que aquela foi a primeira vez que o demônio do Dante tentou se manifestar fisicamente, e ele estava tentando usar o demônio da antimagia pra isso. Acontece que neste ponto, como eu disse, a dor do demônio da antimagia foi sentida pela sua mãe, então ela automaticamente agarrou aquele demônio tentando se manifestar. Como a gente sabe, ela não tinha escolha sobre aquele poder, mas ela tinha o poder de absorver mana e acabar completamente com a mana das pessoas perto dela. E então, tocando no garoto, ela estava absorvendo a mana do demônio do Dante, mas não estava fazendo nada contra ele, afinal ele não tinha mana nenhuma. Neste momento ela diz o nome do seu filho, ela o chama de Iribe e basicamente ela começa a fazer muito mal para aquele demônio. Ele estava realmente sendo derrotado por ela, enquanto dizia que era impossível que ele fosse derrotado por uma humana. Neste momento a gente vê mais uma grande revelação. Como a gente sabe, desde o início ela dizia que estava ficando sozinha, vivendo sozinha, não queria estar ali solitária, mas ela estava. E tudo isso por causa do seu poder de ficar absorvendo mana. Por esse motivo ela escolheu viver sozinha. E então, neste momento, a gente vê ela deixando Asta na porta da igreja. Ela estava ali, deixando o garoto que futuramente viria a ter o poder da antimagia na porta e depois disso, ela começa a dizer que não vai deixar mais um dos seus filhos ir embora. Então, basicamente, ela pode ter deixado Asta porque tinha medo de acabar absorvendo os poderes mágicos do garoto ou algo assim. Ou simplesmente por medo de outra coisa que acabasse em volta dela. No fim, ela estava sem o seu filho e isso doeu muito e por esse motivo ela estava pronta para se sacrificar para que não acontecesse novamente. Então ela atacou com tudo tentando acabar com aquele demônio, mas obviamente ele contra-atacou, atravessando completamente com a sua mão. Neste momento ela continuava gritando que não iria deixar que ele levasse o seu filho e então, sabendo que foi derrotado, mas que iria levar talvez a única pessoa que pudesse o vencer junto, o demônio de Dante começa a dizer que iria reencontrar com aquele demônio novamente no futuro. E aí a gente vê a mãe de Asta caída abraçando aquele demônio e pedindo perdão. Ela dizia que não conseguiu sobreviver enquanto protegia e que não conseguiu o proteger completamente. Mas aí, neste momento, ela apresenta aquele grimório. O demônio do Asta, ele nunca deixou de ter um corpo físico ou algo assim. Nem mesmo ele estava preso dentro do grimório da antimagia. Na verdade, ela utilizou a sua magia, que era aquela espécie de magia espacial capaz de selar qualquer objeto sem mana, pra selar o garoto que não tinha mana nenhuma. Ela nunca tinha feito algo assim antes, afinal ele era o único que não tinha nenhuma magia. Mas neste momento ela pega aquele pote onde estava guardado o grimório do trevo de 5 folhas e sela aquele pequeno demônio dentro daquele grimório. Ela então diz que lá dentro ele poderá passar o tempo até voltar muito mais forte, afinal aquele demônio iria vir atrás dele novamente, e por esse motivo ela estava mandando ele para aquela outra dimensão. E basicamente, enquanto se perguntávamos se o demônio não tinha um corpo físico e estava vivendo ou no grimório ou no Asta, no fim de tudo ele sempre teve o seu próprio corpo e já era capaz de viver no mundo humano, mas queria se fortalecer e poder suficiente para conseguir enfrentar o demônio do Dante. Logo logo a gente vai ter a versão completa desse capítulo e eu vou trazer aqui no canal. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!